Jovem, eu ordeno, levante-se. Uma palavra de Jesus, segundo o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 14. Um trecho da leitura prevista para este terceiro domingo após Pentecostes. A leitura completa inicia no capítulo 7 de Lucas, versículo 11, e vai até o versículo 17. Que a graça e o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, esteja no teu coração e na tua vida. Estimado ouvinte, estimado internauta, o episódio em que o Evangelho nos apresenta nesse domingo faz referência a uma situação que aconteceu numa vila chamada Naim. Aconteceu que uma viúva, que só tinha um filho, acabou perdendo esse filho. Ou seja, esse filho acabou falecendo. Enquanto o cortejo fúnebre sai pelos portões da cidade, Cristo, juntamente com seus discípulos, está passando por ali, e Cristo vê aquela situação. Cristo vê aquela situação de sofrimento agudo. Talvez você não saiba, mas no contexto do Antigo e do Novo Testamento, as situações dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros era uma situação absolutamente dramática. Quando uma pessoa perdia o seu esposo, ela não perdia apenas um companheiro de vida. Ela perdia também os seus bens, os seus recursos para conseguir viver. Porque naquele contexto, o machismo que ainda hoje existe era muito mais agudo. Somente os homens poderiam ter direito a ter terras. E por isso que quando uma mulher perdia o seu esposo, ela automaticamente perdia os seus bens. E aquela mulher que tinha apenas o seu filho, ainda como herança, ela acaba perdendo a sua única esperança. Jesus se aproxima, olha para aquela mulher, num estado de sofrimento inimaginável, e se compadece. Sim, a primeira conclusão é que Deus olha especialmente para os contextos onde a vida dói, segundo um conceito da Vera Weissheimer. Onde a vida dói, os olhos de Jesus e o coração de Deus está especialmente presente. E por isso que Jesus não fica somente olhando, ele age. Ele vai até o caixão e diz: jovem, eu ordeno, levante-se. O jovem levanta, é ressuscitado, senta no caixão e Jesus restitui o filho à mãe. Querido internauta, os milagres, quando a gente analisa os milagres de Jesus de uma forma teológica, nós podemos afirmar que os milagres são uma antecipação daquilo que virá de uma forma plena no reino dos céus. Sim, os milagres são uma forma que Jesus tem de consertar de forma pontual aquilo que será restaurado plenamente ao fim dos tempos. É uma amostra grátis daquilo que está por vir. Mas mesmo Jesus sabendo que o sofrimento do mundo só acabará mesmo na vida eterna, ele arregaça as mangas e faz o possível. Porque Deus se importa com o nosso sofrimento. Deus se importa com as vítimas desse mundo. Deus se importa com as vítimas das guerras, com as vítimas dessa organização social tão injusta. Deus se importa com as pessoas enfermas. Deus se importa com o choro das mães que precisam sepultar os seus filhos. E é por isso que ele age. Ele coloca a mão na massa e para aquela mãe, anônima até então, ele restitui novamente a sua esperança, o seu amor. Querido irmão, querida irmã, o chamado de Jesus para ti e para mim, a partir desta perícope, é muito claro. Se ele arregaçou e colocou a mão na massa,
também os seus seguidores o devem fazer. E por isso que ele diz lá em Mateus 25, todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos mais pequeninos irmãos, vocês estarão fazendo a mim. E por isso, não deixe para amanhã. Olhe para o seu lado, perceba onde a vida está doendo. Talvez é a sua vida que está doendo, então não cesse. Tenha um momento de oração, entregue a Deus aquilo que representa a dúvida, o teu medo, a tua angústia. Mas se é a vida do teu irmão que está doendo, arregace as mangas e faça o possível para ajudá-lo. Sim, talvez você não consiga ressuscitar mortos, mas você consegue estar presente no seu luto. Talvez você não consiga curar as pessoas, mas você pode acompanhar os teus irmãos e as tuas irmãs que estão vivendo enfermidades. Talvez você não consiga acabar com toda a solidão do mundo, mas tem tanta visita que precisa ser feita. Sim, o teu chamado é meu chamado. É para que nós possamos viver no agora da vida aquilo que pela glória de Deus e como herança de Jesus Cristo nós queremos viver ao final dos tempos. E por isso não deixe para amanhã. Esse é o momento de arregaçar as mangas, perceber onde a vida está doendo e fazer o possível para que nós possamos ser instrumentos desse Deus que se importa com a humanidade.